vocês estavam... Exato. Vocês estavam iniciando, fizeram até um curso voltado para isso e tinha uma descrença, né? Muitas pessoas diziam, não, o Bitcoin não vai voltar, ele vai a zero, não vale nada. E vocês estavam lá trazendo informação e conteúdo e mostrando os fundamentos desse ecossistema. E tendo em vista essa responsabilidade que vocês têm, queria saber o que vocês consideram, que vocês enxergam aí que tem a se aperfeiçoar e que vocês acreditam que é importante alertar as pessoas para terem cuidado, estudarem. Quais são estes pontos que vocês acreditam que precisa se aperfeiçoar nesse ecossistema? Primeiro, né, para você operar qualquer classe de ativo, principalmente como está na infância ainda os mais voláteis, é você ter um mindset em dia. O que é um mindset em dia? Você não ser capturado nem pela euforia e nem pelo pânico. Por quê? Tem uma grande falácia que fala que a manada está sempre errada. Não! A manada, na maior parte das vezes, estará certa. Porém, ela estará errada nos grandes momentos de reversão, quando ela vai perder muito. Então você vai lá, topo de 2017, tudo é mundo, não sei o que, vai para $100.000, aí falou, não, agora é a hora de ficar defensivo, jogar pedra. Aí lá no fundo, né, quando a gente fez o treinamento Criptos Antifrágeis, foi a mesma coisa. O pessoal tirando sarro, dando risada, espiral da morte, não sei o que lá, e era um momento de capitulação. Aí agora o negócio já só... esses caras que estavam lá, eles... E fora a questões de omissão, né? Que o cara, ele é entusiasta, mas quando o negócio começa a cair e capturar, o cara sobe. Não falo disso, né? Aí sobe, não, tô de volta aí. Então, não entrem nem em pânico, nem em euforia, nem um tipo de ativo. Tem que saber se expor, tem que trabalhar opcionalidade. Em relação ao que precisa aprimorar, tá na infância, né? Tem uma série de coisas que ainda acontecem, dias de grande movimento, a rede congestiona muito rápido, exchanges ainda sofrem uma série de problemas, mas isso é natural, né? Como é distribuído, né? Não mata ninguém, né? A gente só vai aprimorando, é igual um sistema natural, a natureza é assim, ela vai evoluindo aos poucos. E uma coisa que também eu acho muito interessante desse mundo das criptos e que tem muito a ver com o sistema natural, eu sei que hoje os hard forks são mal vistos ainda, né? O pessoal fala, pô, é um negócio horrível e tal. Mas isso é uma característica natural da própria natureza. A natureza, ela faz diversos experimentos que ela roda simultaneamente na mesma espécie, para ver qual que vai prevalecer ali e o outro que for extinto deu. Então é impressionante, por isso que eu admiro demais. Assim, um grupo de pessoas que desenvolveram isso tinha um profundo conhecimento de sistemas naturais. E a natureza está aí há quantos, né? Bilhões de anos. Não é? E o ser humano quer construir as coisas e entregar pronto. Por isso que eu até brinco quando o pessoal quer brincar de programar inteligência artificial, essas coisas. O cara já quer entregar a arquitetura pronta. Não vai funcionar. Tem que ser uma arquitetura que ela vai se desenvolvendo com o tempo, conforme um sistema natural, tentativas e pequenos erros. Que você não tem como pensar em múltiplas coisas que podem acontecer ali, porque um erro ali pode tirar do jogo, pode ser fatal. Então, eu acho que tem que trabalhar um mindset, não se libera. Você quer saber quando eu comecei a realmente me dar bem nos mercados? Foi quando virou a chave e eu me libertei da seguinte crença: eu não preciso comprar na mínima e não preciso vender na máxima. Quero ficar com o filé mignon, quero ficar com o filé do peixe. O rabo, a cabeça e os espinhos deixa para o mercado. Ganhos consistentes. Você pegar os grandes gestores lendários, todos eles têm o quê? Consistência. O cara não fica querendo pegar toda a amplitude do movimento. Ele se expõe da forma correta e atravessa o tempo com ganhos consistentes. Isso permite você, de tempos em tempos, mudar de patamar. Agora o cara que fica aí chorando porque não comprou na mínima, agora vendeu na máxima e se ilude com a camada do preço, porque o preço é uma camada que tem muitos ruídos, o cara em algum momento vai ficar pelo caminho. Dou um exemplo aí que eu vivenciei, hein? 2000, estouro da bolha da internet, depois você teve lá, as ações techs ficaram na bacia das almas aí mais de uma década e depois voltaram a subir. Imagina o cara que tinha uma memória do preço das ações da Amazon,
lá do topo de 2000, entendeu? O cara está até hoje esperando para entrar. Então, assim, não seguir por preço, seguir por fundamentos e tenha uma exposição ajustada, tenha opcionalidade. Pense no seu portfólio global, não cometa erros que te tiram do jogo. O Richard, para mim, é o meu benchmark de mentalidade correta para como se expor aos mercados, não apenas criptos, mas mercados como um todo. Porque isso não é fácil, realmente exige disciplina, porque a psicologia humana é complicada, a gente se deixa contaminar, a gente se empolga, a gente acaba se deixando levar. E eu, por exemplo, eu comecei no mercado de criptos específico, não dos outros, em 2013. E o que me fez olhar o mercado e estudar foi justamente o momento de bolha, que foi em abril de 2013 ou fevereiro, que o preço saiu de $60 para 266 e caiu de novo para $60 no mesmo dia. E aquilo foi que me fez analisar. E depois foi para aqueles $1.000 e poucos, e aí caiu de novo em 2014 e 15, foi na bacia das almas. Mas em 2017 vivemos aquele grande boom. E não tem dúvida que eu também acabo me contaminando por esse... quase assim, era uma euforia, uma febre, um êxtase. E eu disse para o Richard, até no curso que a gente fez junto, era o índice Ulrich. A quantidade de vezes na semana que eu estava sendo reconhecido na rua, para mim era uma prova, opa, alguma coisa está estranha, cara. E realmente eu via aquilo acontecendo assim, em tudo que era local, no avião, no aeroporto, no shopping, restaurante, na rua, em várias cidades no Brasil. E aquilo começou a me chamar a atenção, acho que alguma coisa aqui está errada. Então a psicologia humana é complicada, e ter essa disciplina e discernir o que é ruído, o que é sinal, quando a gente está no momento de euforia, quando não está, é fundamental. Eu lembro que o meu momento de, dar um passo atrás foi lá em dezembro também de 2014, 2017. Apesar de eu ia fazendo vídeos ao longo dos meses e dizendo, olha, já subiu demais, passou de 3, passou de 4, passou de 5, passou de 8, passou de 12, já subiu demais, acho que eu corrigi. E fui fazendo vídeos assim ao longo do ano todo. E aí, dezembro de 2017, quando bateu $14.000, eu até dei uma entrevista para a Infomoney, fruto de uma postagem que eu fiz no Facebook, eu disse, olha, agora definitivamente não é o momento de entrar nesse mercado. Assim, a euforia está tão grande, o risco é tão enorme, que quem entra agora pode acabar se machucando demais. E eu também fui ridicularizado por algumas pessoas, e depois desses 14 mil chegou a 19.600 e alguma coisa. E depois a história você sabe. Mas não é fácil desenvolver essa mentalidade, exige disciplina, exige estratégia, exige realmente determinação para fazer a coisa certa, não se deixar levar e acabar se machucando. No relatório dessa semana na Convex, eu coloquei uma frase do Jorge Soros que é bem engraçada, que ele fala, se no investimento está sendo divertido, é que você está fazendo alguma coisa errada. Investimento que você ganha dinheiro é chato, pô. Tem que ser uma coisa consistente, você fica sempre na mesma vibe, digamos assim. Você não fica nem eufórico e nem em pânico, você fica ali centrado. E outra coisa também que foi interessante é que o nosso grupo lá, se pegar os grupos do pessoal que opera criptomoedas, quando desabou agora recentemente, era o Deus nos acuda, né? O nosso ali era um silêncio ensurdecedor, todo mundo já com o dinheiro esperando já para aumentar a exposição. Então é isso, é você operar de uma forma técnica, profissional, focado nos sinais, tendo opcionalidade para você lidar com qualquer cenário, porque se você está totalmente comprado, tudo tem que dar certo, né? Se cai ali, você já começa a sofrer, etc. Agora, se você tem uma parte fora ali esperando, você está se protegendo, cai, você vai lá, usa a opcionalidade, etc. Quem faz isso também? Warren Buffett, já ouviram falar dele? Hoje, como as ações americanas estão numa valoração muito acima do que deveriam valer, ele tem aí dezenas de bilhões de dólares parados ali em caixa, fora os títulos do Tesouro americano. O maior investidor, Value Invest, Buy and Hold, todos os tempos aí. E ele está o quê? Porque ele não está comprando nada, ele só está esperando. Essa é a opcionalidade dele. Se vem a crise e a bolsa desaba, cai 80%, 90%, não interessa, o cara tem uma fortuna, vai lá, compra na bacia das almas. Se continua subindo, ele já tem a exposição no mercado. Então ele está num ganha-ganha, uma exposição convexa. Então, só para a gente fechar e abrir aqui para as perguntas do público, em um cenário de baixa liquidez, de crise mundial, vocês acreditam que o preço do Bitcoin se sustenta? E se vocês puderem falar brevemente um portfólio antifrágil para quem é investidor? Nossa, o preço se sustenta numa quebra de liquidez ou numa cessão de liquidez pelos bancos centrais. Primeiro, essa premissa é difícil de levar à sua conclusão, porque
todas as sinalizações dos bancos centrais é justamente o oposto. Vai haver mais liquidez e não menos. Se um evento de menor liquidez, subida dos juros repentina, se isso pode afetar as criptos nesse momento, eu acho que nos próximos 2, 3 anos, se acontece uma crise assim, talvez, e se corte a liquidez, talvez possa impactar no curto prazo, como a gente viu lá em 2008, que houve um repentino flight to quality ao dólar, então fuga para a qualidade em 2008, mas logo depois isso foi revertido e o dólar começou a perder valor de novo. Então pode haver esse impacto no preço. Mas ainda o mercado é tão pequeno em termos de volume mundial que não vejo isso impactando tanto. Mas, de novo, é um mercado volátil, então não dá para a gente descartar isso ainda, especialmente se for no curto, médio prazo. Quanto mais o tempo passa, mais o dólar vai ser visto como frágil e não como fuga para a liquidez. Mas se a crise, até talvez nisso a gente divirja, eu e o Richard, acho que a crise acontece mais repentinamente, nos próximos 2, 3 anos, eu ainda vejo o mercado ainda indo para a liquidez do dólar, enxergando o dólar como uma fuga de segurança. Nessa parte a gente discorda, mas assim, no modo como opera o meu sistema, que é o Visa, né, que é especificamente para ações, que é outra inteligência artificial, você não tenta prever nada, porque prever eventos é impossível, mas você tem que se ajustar a eles. Quando que você vai se ajustar a eles? Com os sinais. Quando os sinais se alinham e os sinais que têm diferentes horizontes de tempo, é aí que a coisa fica perigosa. Então, por exemplo, você tem um sinal de longo prazo alinhado ao de médio, alinhado ao de curto e alinhado ao curtíssimo. Todos os horizontes de tempo se alinharam ali, mostrando na mesma direção. É um sinal muito forte para você ficar, no caso, se for, você está em um bull, você se preparar para o início de um bear, e o contrário, se você está num bear, você se preparar para o início de um mercado de alta. O portfólio antifrágil é aquele que vai te permitir sobreviver em primeiro lugar, você está vivo e depois você conseguir se expor. A gente tem que voltar aí na história da humanidade, então eu gosto bastante de ativos reais, então eu estou me interessando bastante agora por commodities. Commodities aí vinham no mercado de baixa aí de quase uma década aí, algumas começam a dar um sinal de vida e um sinal interessante, agrícolas, a própria de metais industriais eu estou fora, né? Tem que ter ouro, tem que ter criptos, ainda dá para manter uma exposição em ações, mas desde que você gerencie bem a sua opcionalidade com os seus recursos em caixa e ter os seus negócios, né, próprios. Acho que se fosse dar a moda, se eu tivesse aceitado aí e falar, o cara que foi de investimento, pô, fala a real, meu. A real é o seguinte, para mudar de patamar, você precisa ser duas coisas na vida. Você tem que ser empreendedor e investidor. Empreendedor no sentido de você criar fontes de renda, criar negócios, solucionar problemas para a sociedade, ser útil à sociedade. E por outro lado, ter uma habilidade de, com os recursos, você conseguir investir bem, de forma consistente e atravessar os tempos. Tem que ter essas duas combinações, você tem que ter essa garra de querer criar novas fontes de renda, criar fontes de negócio. Se você está numa empresa, ser um intraempreendedor também, em paralelo também criando coisas, não adianta. Uma das coisas que eu falei para o Urich, que eu acho que aconteceu na humanidade aí nas últimas décadas, infelizmente, o mundo, de certa forma, desaprendeu a gerar riqueza de verdade. Muita da riqueza é fabricada, seja por um botão que clica e aperta lá e fabrica dinheiro eletrônico. Muita, entre aspas, né, que não é riqueza, é você se aproximar de grupos de poder e conseguir algum tipo de proteção, privilégio, alguma coisa ali para sua empresa ou para o seu setor. E não o que o meu avô aí de 98 anos sempre defendeu para mim, que é o chamado mundo livre. Mundo livre. Um mundo que o empreendedor ele tem a liberdade e a livre iniciativa. Que ele tem um ambiente de negócio favorável. E que você tem uma competição e cooperação constante, que enriquece quem serve melhor a sociedade. Por isso que eu gosto tanto do capitalismo, o capitalismo de verdade. Porque não é que você vai enriquecer sendo amigo de alguém ou explorando alguém. No capitalismo de verdade, enriquece aquele que é útil à sociedade, aquele que serve à sociedade. Pode ser a pior pessoa do mundo, egoísta, etc. Mas se você tem essa ambição, eu quero prosperar, você é obrigado a ser útil e servir à sociedade. Você não tem um arranjo, né?
que é extremamente interessante e fundamental. E eu acho que o mundo perdeu isso. Por quê? Quantas empresas, aí o Ulrich pode dar até o dado, que são as queridinhas e que jamais deram lucro. E eu vi isso em 2000, na bolha da internet. Eu lembro até hoje, eu tinha 19 anos, assistindo a Bloomberg. Aí apareceu um cara lá do IPO de uma empresa de fralda, sei lá. Aí a repórter da Bloomberg: "Ô senhor, qual é a estimativa para o lucro?" Aí o cara falou: "O lucro eu não sei, mas eu sei que nossas visitas no site vão crescer 300%. Olha a métrica do cidadão." Aí deu a bolha, explodiu. Aí eu ouvi o pessoal falando: "Nunca mais na história ninguém será irracional a ponto de investir em uma empresa que não dá lucro." Agora, Ulrich, passe os dados atuais. Dos IPOs, das ofertas públicas iniciais que houve neste ano, 2019, nos Estados Unidos, praticamente 80% são de empresas que dão prejuízo. O Uber é uma delas, a Lyft outra, realmente é estarrecedor. Mas, assim, sensacional o que você falou, de novo concordo. E acho que um ponto importantíssimo quando a gente fala de empreender, está implícito a ideia de fracassar e ter sucesso. E assumir risco. Esse é o ponto, assunção de risco. Que é justamente nesse quesito, assunção de risco e a socialização das perdas, ou o cara toma o risco, mas ele não arca com as consequências daquela empreitada. Se der lucro, ele ganha, se der errado, os outros perdem. É o que o cara e coroa. Se der coroa, eu ganho, se der cara, Ulrich, conta a história. O Lehman Brothers, tem uma grande falácia por aí que fala: mas o cara tinha a pele em risco. Tá, o Ulrich vai contar então a verdadeira história de como o cara, né, por que ele foi pego e tragado pela... Não, acho que é emblemático esse exemplo, que mostra exatamente a falta de pele em risco. Porque essa noção de empreender, você poder usufruir dos frutos do sucesso, mas arcar com as consequências se derem errado. E o cara do Lehman Brothers, o Dick Foote, que era o CEO do Lehman Brothers quando o banco quebrou, ele até o último minuto antes de quebrar, ele achava que ele seria socorrido pelo Banco Central Americano. Ele, depois de alguns anos, ele deu entrevista dizendo: até hoje eu não sei por que eu não fui socorrido. Ou seja, o sujeito tomou todo aquele risco em excesso porque sabia que se alguma coisa desse errado, alguém ia resgatar ele. E é exatamente esse ambiente de incentivos perversos que permeia o sistema financeiro. E é por isso que a gente faz essa análise macro desapaixonada de como está a situação, e quando eu digo que o sistema está fomentando desequilíbrios e perpetuando desequilíbrios, é esse tipo de coisa, é a tomada de risco em excesso porque é alguém para resgatar. E para ilustrar esse ponto, essas empresas todas que estão dando prejuízo, e são várias, o WeWork, Lyft, Uber, Netflix, agora não dá prejuízo contábil, mas não tem caixa para financiar as operações. Tem fundo de pensão que gere o dinheiro dos velhinhos, da aposentadoria, investindo nessas empresas. Aí o pessoal pensa: mas afinal, o que é risco? Tem gente que acha que risco é a volatilidade da ação. Não, isso não é o risco. Risco subjacente é o emissor daquele título, é o risco do negócio, e se o negócio não dá lucro e só se sustenta porque tem dívida barata no mercado, alguma coisa está errada. E é nesse sentido que o mecanismo do capitalismo de empreender, colher os frutos e arcar com as consequências, ele vai sendo paulatinamente eliminado por esse sistema de banco central que consegue injetar liquidez e resgatar algumas pessoas da falência, da quebradeira. É realmente incentivos perversos. Fantástico. Obrigada, Ulrich. Obrigada, Richard. Muito bom, obrigado pelo painel de vocês. A gente continua com o tempo curto, mas vamos abrir para 2 perguntas, se alguém quer falar. Vamos dar a voz para ele aqui, ó. Tá, se você já falou.